que não permite, em vários momentos, de a gente conseguir fazer jornalismo de alto nível. Não quero expor, não vou expor ninguém e tal, mas dentro do sindicato a gente tem casos de colegas que estão sendo censurados dentro de redações por coisas que parecem ser corriqueiras, mas que não pode passar, não podemos ser censurados em momento algum, né? Então, eu acho que para combater isso, a gente tem que conseguir fortalecer o jornalismo e fazer jornalismo de verdade. O jornalismo de verdade consegue combater os maus da sociedade, acredito, em parte. Posso, Luiz? Pode? Isso que o Fábio falou, como a gente só arrumou para fazer a Assembleia com os Trabalhadores da MSCDD ali, a impressão... Teve um depoimento que que ele falou assim, me parece que a gente está trabalhando aqui com marketing, porque são boas notícias sobre Santa Catarina, a gente só pode veicular boas notícias sobre Santa Catarina. Naturalmente, né? Basicamente sustentado por verbas do governo, ele só pode falar bem. Mas eu acho que a gente se aplicar nas aulas, aqui no curso de jornalismo, tentar tirar o máximo que a gente pode dos professores, aprender a fazer bom jornalismo, isso aí, gente, é o básico, tá? Isso aí é só o início. Porque tem que ter mais coisa. E é por isso que eu volto a falar da questão do movimento estudantil. Falta militância. O que falta hoje é militância. A esquerda passou a disputar espaço de poder e deixou de disputar a sociedade. E nós vamos perder esse caminho. Tá? Muito agora com a eleição do Trump, essa história da possibilidade de volta do Bolsonaro e tal, o povo volta a falar, né, sobre radicalidade ou não e tal. Não é uma questão de radicalidade, a gente pode ser radical, mas fazendo política. E as pessoas vão entender se nós formos fazer política direito e sendo radical. Isso não vai causar o caos nem nada disso, nós vamos conseguir fazer. O problema é que a esquerda deixou de disputar a sociedade para disputar o poder. E aí o que falta? Falta militância. Falta militância política. Falta a gente no curso dizendo para os colegas o que tem que fazer pelo diploma. Falta a gente ter proposta, ter projeto de lei para desgastar esses caras. Falta a gente ir para cima deles, ter militância na sociedade. Falta a gente ir para a associação de morador. Falta ter militante em partido político de esquerda dizendo o que é melhor para esse país. Dizendo que a igreja não vai salvar o Brasil. Esse bando de deputado da bancada da Bíblia, da bala e do boi vão enterrar a gente. E nós precisamos confrontar com qualidade. Então, assim, fazer jornalismo é básico, tá? A gente tem que militar, disputar a sociedade, não tem jeito. Senão nós vamos nos enterrar. Senão a universidade vai continuar sendo atacada. Senão a profissão vai continuar sendo atacada. Senão a gente vai continuar sofrendo violência policial. Senão a gente vai continuar patrocinando bolsões de miséria pelo Brasil, país afora. Então, assim, o que falta? Falta militância, gente. Falta engajamento político, trabalho de base. Porque o pastor todo domingo bate lá na casa do velho. Bom, como é que vai sua família, não sei o que lá, papapá, ó. Esse negócio de aborto tá com nada. Ó, a gente tem que votar no Zé Trovão, ó. E a gente tá onde? Está fazendo o quê? A gente está no nosso centro acadêmico, na universidade, a gente está no nosso bairro, na Associação de Moradores Intervindo. Então, assim, o que falta hoje é militância de esquerda na rua, fazendo a disputa política da sociedade. Então, olha só, colegas, fazer jornalismo bem feito é básico, nós vamos sempre lutar por isso e dentro das condições, porque é a forma que a gente vive e é o nosso trabalho também. Agora, isso tem limitações, por isso que a gente tem que militar. Que é só fazendo a disputa da sociedade que a gente vai poder garantir. O jornalismo, inclusive, entre outras coisas. Então, assim, para mim, o que falta é isso. Essa é a parte mais dolorosa do que restou da ditadura. Porque, veja só, um pouco antes do golpe de 64, o grande Darcy Ribeiro, esquecido, estava fazendo um modelo de universidade para o Brasil, que era a UNB. Né? E a
Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tinha reunido os principais intelectuais do país e estava formatando uma universidade necessária. Esse projeto, ele tinha em vista incorporar os excluídos do país, as populações mais pobres, os desfavoridos, os desfavorecidos, os trabalhadores. Mas o que acontece? O golpe era muito mais do que prisão, tortura, assassinato, era o domínio cultural, a invasão cultural. Isso é um planejamento estratégico que vem de muito antes e que, claro, quando é preciso usar a violência, eles usam. Mas os defensores aqui, né, do pensamento mais conservador, tradicional, oligárquico, da classe dominante, aliados, subsidiados, apoiados escancaradamente pelo imperialismo norte-americano, que é o que nos afeta. O cara diz, mas a Rússia, a China, pô, mas vai, né? Quem está aqui cabresteando a gente, com o pé em cima do pescoço da gente, são os Estados Unidos. Né? Então, o que houve durante todo esse longo processo, né, no que diz respeito à universidade, no conjunto da sociedade, eles triunfaram. Esse é o fato. E o que acontece? Do meu ponto de vista, né, e do ponto de vista de muitos, houve uma ruptura histórica bem sucedida. Porque quando o Jango é deposto, o governo do João Goulart, que não era só o governo do João Goulart, eram os sindicatos, eram os intelectuais, havia uma grande movimentação taxada, fake. Eram os comunistas, havia os comunistas, mas os comunistas eram uma minoria. Né? A grande maioria eram os sindicatos, os partidos políticos, né, que estavam na legalidade, propondo reformas de base. O Brasil precisava ser reformado. Olha, vejam só, nós jornalistas, editores, enquanto na América Latina tinha jornal desde 1600 e tinha livro sendo impresso, a primeira impressora chegou aqui com a família real, em 1808. Poxa, e o primeiro jornal do Brasil foi feito na Inglaterra, em 1822. Entende? Como é que isso aqui pode dar certo? Ninguém queria o jornal, ninguém queria o livro na mão das pessoas, só na elite, né? Só na elite. A elite que, em Recife, usava alpaca inglesa, que é uma lãzinha fina, porque era, né, a Europa, naquele tempo não era os Estados Unidos, era a Europa. Graça-Aranha, naquele romance maravilhoso de Canaã, o cara desesperado no sol do Recife, naquele calorão, Europa, Europa. Eles amavam a Europa, agora amam os Estados Unidos. O próprio jornalismo está profundamente atingido pelo inglês. Eu escuto diariamente, o tempo inteiro, a CBN. Foi a única rádio que eu consegui escutar. Antes eu escutava Albânia, Tirana, rádio, né? Agora eu escuto, é mais fácil de escutar, que agora se tem essa possibilidade, eu estou brincando, não é mais. Eu escuto a CBN. E aí eles ficam, porque você tem um spoiler, porque o podcast, cara, eles estão falando para quem? Estão falando para si mesmo? Estão falando porque usar termo inglês é charmoso. Antes era francês, porque toda a universidade era francesa. Então, o que eu acho
é que está faltando, e quando eu digo aqui nas atividades culturais, é se sentir pertencendo ao país, se sentir brasileiro, não fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos, nem para ninguém, nos sentirmos brasileiros. E essa ruptura com esse movimento, né, que era um movimento nacional e popular, que vinha, né, que vinha desde o Getúlio, que vinha ao longo da história brasileira e que foi interrompido, foi muito bem sucedido. Então a gente tem esse problema. E a universidade, quando triunfa a reforma universitária, eu já falei aqui, quando se retira a humanidade de dentro da universidade, você afasta. Eu sou um técnico. Hoje em dia o jornalismo o sujeito é rápido, não sei o quê, ponto, o cara tem que fazer a pauta, ele tem que fazer o jornal, tem que fazer o rádio, ele tem que fazer uma intervenção de vídeo. Repórter 5G que se chama. Repórter 5G. Então grava, filma, edita e... Então essa questão é uma questão muito séria, é uma questão que, né, e é difícil de ser encarada. A gente não pode dizer que está tudo bem. O que está acontecendo no nosso país nesse momento é algo horroroso. Eu acho que vai nesse nível. A preocupação do Bruno, do Fábio, certamente de muitos aqui, o que está acontecendo? Então, para a gente continuar legal, a gente tem que ir para usar, economizar palavras, a gente tem que ir indo para o centro, para a direita,